Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Hoje nós não fomos para a rua, né? Mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra que já tem alguns dias que está queimando no meu coração. E o Senhor quer falar comigo e com quem vai ouvir, né? Essa palavra, quem vai entrar aí conosco. E ela tá lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25 até o versículo 37. E o título da mensagem eu já deixei aí descrito aí na live, que fala sobre a parábola do bom samaritano, né? E quando eu vejo essa mensagem, eu vejo aqui dois tipos de igreja, né? A igreja que fere e a igreja que cura. E nesse século que nós estamos vivendo, existem essas duas igrejas, a que fere e a que cura. E para estar iniciando essa palavra, eu vou estar fazendo aqui uma oração. Amém? Hoje eu estou sozinha, né? Mas com a presença do Espírito Santo sempre conosco. E nós vamos estar orando agora e eu já vou estar entrando na palavra, tá bom? Espírito Santo de Deus, Pai, me coloco, Senhor, diante da Tua presença. E eu te agradeço, Pai, por mais essa rica oportunidade de estar trazendo a Tua palavra. Que o Senhor, Pai, venha fazer, Senhor, o Teu mover, Senhor, através dessa live. Que o Senhor venha, Deus, visitar as pessoas que estão feridas, que estão machucadas. Que o Senhor venha visitar aquelas pessoas, Pai, que estão querendo desistir, Jesus. Que o Senhor venha derramar o Teu bálsamo, Senhor. E que o Senhor venha renovar cada irmão e cada irmã. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá, né? Que fala bem assim, ó. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhes: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele.
Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Amém? Então aqui, Deus, ele está nos ensinando, né? Ele está nos ensinando a ser aquela igreja que cura. Aquela igreja que quando o seu irmão cair, quando o seu irmão precisar, você vai estar ali disposto a ajudar. Porque hoje em dia, meu irmão, tem muitos aí que é igual a palavra fala. Eles querem ser o doutor da lei. Eles querem só pregar a palavra, mas eles não querem viver a palavra de Deus. E é o que mais tem hoje em dia. Aquelas pessoas, porque Deus fala aqui de igreja, Deus está falando da igreja, e a igreja não tem nada a ver com o templo feito pelas mãos humanas. Tem gente que pensa que igreja é essas igrejas, esses templos que tem placa. Não. Ali são um local onde os irmãos se reúnem, né? Porque a palavra fala que é bom que os irmãos vivam em união. Mas a igreja que o Senhor está falando é eu e você. Porque quando o véu se rasgou, quando ele desceu ali, né? Quando ele morreu e ressuscitou, eu e você tem livre acesso. Eu e você tem livre acesso. E a presença de Deus hoje está dentro de mim e de você. Porque a palavra dele fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E hoje, o que mais tem são pessoas feridas pela igreja que se diz a igreja de Jesus Cristo. São pessoas que ferem outras pessoas. São pessoas que não usam mais de misericórdia com seu irmão. São pessoas que não estendem mais a sua mão para quem está precisando. E são pessoas, não é qualquer pessoa, é sacerdote, é levita, são pessoas que têm cargos dentro da igreja, mas elas não usam o cargo para fazer aquilo que Jesus chamou ela, porque Jesus nos chamou para servir. Mas hoje as pessoas estão pegando aquilo que Deus deu de graça para eles, porque dom quem dá é Deus, né? E dons espirituais também, as pessoas pegam esses dons e não estão usando para servir. As pessoas muitas das vezes pegam os dons que têm para maltratar, para desfazer das pessoas. E a gente que prega nas ruas, a gente vê cada testemunho que a gente fala assim, não, eu só tô acreditando porque eu tô ouvindo da sua boca. E tem pessoas, meu irmão, que quando ela cai, ela não consegue mais se levantar, porque ela tá tão ferida. Porque hoje em dia a gente pensa assim, né, que a gente vai ser ferido quando a gente está na presença de Deus é pelos de fora, os ímpios, as pessoas que não conhecem, não têm a presença de Deus. Mas não. Hoje as piores feridas estão sendo pela igreja. As piores pedradas estão sendo pela igreja. As piores perseguições estão sendo pela igreja. E aí eu te pergunto, a pergunta que Deus está falando para mim e para você hoje: que tipo de igreja está sendo você? A que fere, a que maltrata, a que desfaz, a que desdenha? Ou você está sendo aquela igreja que cura, aquela igreja, assim como foi Jesus, né? Porque Jesus, ele foi muito criticado porque ele se assentava com os pecadores, né? E os doutores da lei daquela época achavam aquilo um absurdo, né? Porque muitos conhecedores da palavra aí, né? Eles não têm essas atitudes, né? Pregar para quê? Pregar para quê? Para aquele povo da rua fazer o que ali? Eles já estão, eles mesmos, conhecedores da palavra, eles mesmos não acreditam que aquela pessoa pode ser resgatada pelo Espírito Santo. Eles não acreditam que aquelas pessoas podem sair da droga, do vício, do mundo do crime. E quem somos nós, né? Quem somos nós para pegar a história de alguém, colocar uma pedra, colocar um ponto final? Nós não somos ninguém, meu irmão. Nós só somos instrumento do Espírito Santo. E eu estou aqui e posso dizer para você que o Espírito Santo, ele tem o poder para fazer de qualquer história de fracasso uma nova história. Porque ele fez isso com a minha vida e ele está fazendo com a minha vida. Ele mudou todo o meu cenário, ele mudou toda a minha trajetória.
de uma história de fracasso. Ele fez uma serva do Espírito dele, né? Ele me colocou na tua obra, ele me chamou pelo nome e ele tem me dado uma nova oportunidade. E aqui, aquele homem, ele ficou na beira do caminho. Ele ficou ali, passou o levita, passou o sacerdote, viu a situação daquele homem e nada aconteceu com eles. O coração deles não se comoveram. Mas sabe o que eu acho mais lindo? Que tem um que é aquele que não deixa ninguém na beira do caminho. Tem um que é aquele que não nos trata como qualquer um. Tem um que não despreza você pelo momento que você está passando. Tem um que é aquele que ele estende as mãos no seu pior momento da sua vida que você está passando. Sabe quem é? É o Espírito Santo. Para, senta aí e fica quieta. É o Espírito Santo de Deus. E aqui o Senhor, ele usou uma pessoa que não era doutor da lei. Ele usou uma pessoa que não era levita, que não era sacerdote, porque o Espírito Santo colocou o sacerdote e o levita lá naquele caminho para ajudar aquela alma que estava necessitada. Mas eles fizeram o quê? Eles passaram e fingiram que nem era com eles. Mas quando Deus te manda fazer algo que você não faz, meu irmão, você pode ficar despreocupado, que ele vai levantar outro para fazer. Porque Deus, a obra dele não pode parar. Se Deus colocou algo sobre a sua vida e você não quer fazer, por orgulho, soberba, sei lá o que é, você não quer obedecer à voz de Deus, Deus vai usar outra pessoa para fazer. Porque Deus não depende de mim, de você para nada. Somos nós que dependemos do Espírito Santo para tudo. E foi o que aconteceu. Deus usou um homem que passou e viu a situação daquele homem e usou de misericórdia. Porque Deus, o amor dele é incondicional. Ele é aquele que nos levanta quando a gente cai, quando as pessoas nem sabem que você caiu. Ele é aquele que contempla tudo lá do céu. Tudo que acontece aqui na face da terra, ele está vendo. Porque ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe a tua dor. Ele sabe o porquê você quer parar. Ele sabe o porquê você desistiu. E hoje ele me trouxe aqui para falar para você. Não importa quem não quer estender a mão para você. Porque muitas pessoas Deus já ordenou para te ajudar. Mas devido ao coração, a pessoa não quer fazer. Mas Deus vai levantar um ímpio para fazer aquilo que ele ordenou a igreja fazer e não quer fazer. Porque quando ele ordena, até o inferno tem que obedecer. Imagina um ser humano de carne e osso igual eu e você, né? Então, aqui, esse homem parou e o que ele fez? Ele foi ali, pegou ele, aproximou dele e atou todas as suas feridas, colocou azeite, colocou ele ainda e levou ele e hospedou ele num lugar. E ali ele falou ali para aquele pessoal, ó, tudo que ele precisar, você pode fazer. Porque no outro dia eu vou passar aqui e vou acertar tudinho. Olha que coisa mais linda. Isso é muito lindo. E foi o que aconteceu. E depois, o que aconteceu? Deus fez uma pergunta, Deus estava conversando com ele, Jesus estava conversando com ele, né? E Jesus perguntou para ele qual daqueles tinha usado de misericórdia, né? Os que tinham os cargos, que tinha nome, mas não estava fazendo nada, ou aquele que nem tinha nome, nem tinha cargo. E o doutor da lei respondeu que usou de misericórdia. Então Deus não está preocupado quem é você. Deus não está preocupado quem que você é, qual o cargo que você tem dentro da igreja, qual posição que você tem dentro da igreja. Deus não está preocupado com isso, porque se você não obedecer a palavra dele, isso para ele nem tanto faz. Porque nenhum filho de Deus teve cargo aqui na terra, ele desceu, ele se dispôs de toda a sua glória. Mas hoje em dia, meu irmão, a igreja do século 21 é uma igreja que quer se amostrar, quer ser melhor do que o outro. Já percebeu que não existe mais união entre o povo de Deus? O povo de Deus é uma inveja, o povo de Deus é um querendo derrubar o outro. O povo de Deus
é aquele que não estende mais a mão para o seu próximo. O povo de Deus é aquele que vê o irmão ali precisando, é o primeiro a apontar o dedo e falar só pode estar em pecado, igual os amigos de Jó, e não quer ajudar o próximo. O povo de Deus, porque Deus fala, quando o seu povo que clama pelo teu nome orar, se arrepender dos seus maus pecados e se humilhar perante ele ouvirá, né, as petições, as orações. Então é nós, meu irmão. Deus não está falando de um povo do mundo, Deus está falando do seu próprio povo. Porque se a gente for pegar aqui do início de Gênesis aqui até Apocalipse, você vai ver o tanto que o povo de Deus dá trabalho. O tanto que esse povo dá trabalho. Eu incluo até eu também, que eu já dei muito trabalho para o Espírito Santo. E hoje ainda eu dou, só porque hoje eu sou uma pessoa que ouço a voz do Espírito Santo. Eu não sou santa. E tem tanta gente no meio aí que quer ser o santarrão, que quer ser o crente, o melhor de todos. Eu canto mais, eu prego mais, eu sou o fulano de tal. Eu não dou oportunidade pro outro fulano. Porque senão ele vai tomar minha posição. Porque senão... Isso aí, o inimigo tá entrando. E o inimigo tá ganhando. Por quê? Porque as pessoas estão dando brecha pro inimigo. E é desse jeito que a gente dá brecha. É o quê? É deixando a presença de Deus. Porque quando... Esses dias eu ouvi uma pregação, eu achei tão lindo. A pregação falava bem assim, ó. O pastor falava assim... que eu e você não tem nada de bom dentro de nós. A única coisa que eu e você tem de bom é a presença de Deus. Aí eu olhei assim e falei, nossa, mas como assim? E depois eu fui parar para refletir e ele estava certo. Eu e você, a única coisa que nós temos de bom é a presença. Porque se tirar a presença de Deus, meu irmão, a gente fica um ser humano cruel. Sem a presença de Deus, a gente não tem amor pelo próximo. Sem a presença de Deus, a gente não tem respeito pelas pessoas. Sem a presença de Deus, a gente não tem misericórdia do outro. Tudo é a presença de Deus. É a presença de Deus que coloca amor no nosso coração. Por uma pessoa que você nunca viu na vida. E você olha para ela e você sente o amor de ou filho ou pai para filho. Uma pessoa que você sente amor de irmãos. Fala assim, não, eu vou ajudar, eu vou cuidar. Já aconteceu isso com você? Porque comigo já aconteceu. Quando você tem a presença de Deus, você se torna uma pessoa com frutos do Espírito. E é isso que eu e você tem que ter. Nós temos que ser aquela igreja que cura outras pessoas, não aquela igreja que derruba o irmão, não aquela igreja que vai matar o irmão espiritualmente, não aquela igreja também que não estende a mão para o irmão quando ele precisa. Porque a palavra do Senhor que está falando não sou eu. E aqui, meu irmão, e Deus falou muito comigo essa semana. E Deus falava para mim dizer assim, para os pastores, para as pessoas que estão na igreja. Ai de vocês, pastores. Ai de vocês, liderança, que tem feito as minhas ovelhas se desviarem. Ai de vocês. O juízo de Deus vai vir sobre cada um de vocês, sobre cada alma que você desviou, sobre cada irmão que estava tentando se levantar, mas foi ferido dentro da igreja, que foi massacrado dentro da igreja, que foi perseguido dentro da igreja. Ai de vocês, porque você vai ter que prestar conta por cada alma dessa que o Senhor colocou nas tuas mãos e você desviou eles do caminho. Era para estar no caminho, era para estar na presença de Deus, mas devido ao homem, o eu, que vocês deixaram entrar dentro de vocês, as ovelhas, que é do Senhor, porque nem ovelhas vocês têm. Tem pastores, tem pessoas que pregam as minhas ovelhas. Como assim? Minhas ovelhas? A gente não tem nada não. Tudo aqui é emprestado. Quem é o dono das ovelhas, quem é o dono da igreja é o Espírito Santo, meu irmão, que morreu na cruz, que deu seu alto sangue por mim e por você. Nós não somos nada, nem ministério nós temos. Tem gente que fala, o meu ministério. Como assim, meu ministério? Eu não tenho ministério, não. Eu não tenho nada. Tudo aqui é emprestado, é ele. Eu só estou servindo a obra dele.
E eu me sinto muito honrada por fazer parte. Então eu não tenho nada, tudo é emprestado, tudo é dele, a obra é dele, as ovelhas é dele, eu sou dele. Então é muito forte isso que o Senhor me passou. E antes da pandemia, Deus me deu essa mesma revelação. Que ai dos pastores, ai dos levitas, ai de todo mundo que estava fazendo as ovelhas se desviarem. Que vocês não têm noção de tantas pessoas que estão desviadas por causa do homem. Mas não é qualquer homem não, tá? É os homens, os doutores da lei, os que se acham. E Deus vai pegar cada um deles. Deus vai tratar no profundo com cada um dessas pessoas aí. Que estão fazendo isso, que estão maltratando as ovelhas. Amém? Era essa palavra que o Senhor me deu. E eu espero que vocês fiquem com Deus, tá bom? Eu espero que vocês recebam essa palavra e que vocês tomem posse assim como eu. Porque eu não sou perfeita e eu estou no caminho do Senhor. Cada dia eu falo, Senhor, que o Senhor venha me ajudar, porque não é fácil ficar no seu caminho, né? Cada dia é algo que o Senhor pede pra gente tirar, pra gente melhorar. Então, eu quero ser essa igreja. A igreja que cura, porque tem muita igreja aí que tá só ferindo. E com isso, as almas estão saindo, as almas estão morrendo. Porque quando a gente toca em muitas pessoas que estão desviadas, você pode ter certeza que principalmente os desviados da igreja, sabe quem são os maiores culpados? São os que estão dentro da igreja. Os desviados. Mas cada desviado desse quem fez desviar vai ter que prestar conta com Deus. Vai ter que prestar conta de cada alma dessa. Porque Deus, ele deu a obra, a igreja é dele, a obra é dele. Então, meus irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Porque quando a gente cai na mão do inimigo, nós temos Deus para nos resgatar. Agora, quando a gente cai na mão de Deus, quem vai tirar nós de lá? Me explica. Não tem ninguém para tirar nós de lá. Então, horrenda coisa é cair na mão de Deus. E que essas pessoas, que esses líderes, que essas igrejas, que não estão sendo igreja, que venham se arrepender. Porque o juízo de Deus virá sobre você. E não tardará. Então, se você arrepender hoje, Deus não descerá com juízo. Mas se você não ouvir a voz do Espírito Santo, Deus vai cobrar com você. Deus vai tratar com você no profundo, terrível. Amém? Então era essa palavra que eu tinha para dizer para mim e para vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima live.